Cantora e compositora nascida em Lisboa, destacou-se nos anos 90 como voz de uma das bandas pop mais marcantes da época, os Ravel. Depois do sucesso com o grupo, seguiu caminho a solo, lançando 2 álbuns que revelaram uma escrita íntima e uma voz de timbre inconfundível. Ao longo da carreira, partilhou estúdios e palcos com nomes grandes da música portuguesa, como os Delfins, Rui Veloso ou o GNR. Foi também presença constante em bandas sonoras de séries televisivas e em campanhas publicitárias que ficaram no ouvido de várias gerações. Em 2025, regressa aos discos com um novo trabalho, Brumas do Luar, Lisboa, Mar e Alma, onde volta a cruzar o fado urbano com a pop e o mar, claro. Um regresso que reafirma a maturidade de uma artista que sempre cantou com alma e imaginação. Maria León é a convidada do Carlos Bastos no música.pt. E está cá a Maria León. Olá Maria, bem-vinda, estás boa? Olá, Carlos. Obrigado, tu estás aqui, já não falávamos há tanto tempo, eu já tinha verdade. algumas saudades, mas agora é por um bom motivo. É verdade, exatamente. Temos aí o barquinho de papel, que estás contente com ele, claro. Muito contente com o Ainda meu está barquinho quentinho? E com os amigos que entraram no barquinho. Portanto, acho que é um tema de regresso, no fundo, como quando voltamos de uma viagem. E é este barquinho que é simpático, não é? Tem um nome simpático e um pouco infantil, como é óbvio, mas tem uma dualidade, não é só o termo de ser barquinho de papel, é também a ver com a viagem da vida que nós temos como pessoas, desde a nossa infância até à nossa idade adulta. Portanto, é um bocadinho uma metáfora ao mesmo tempo. Sim. Embora tenha sido a principal fonte, terá sido o meu primeiro filho, não é? No fundo, essa relação de maternidade e de amor incondicional que todos nós sentimos como mães e pais, isso foi a primeira fonte. Mas depois, todo o desencadear de todo o fio da história e da mensagem tem a ver um bocadinho com o que nós sentimos como pessoas, no nosso dia-a-dia. Às vezes somos um bocadinho, como é que eu digo, infantis em certas situações tontas que nos rimos e talvez se não tivéssemos essa infantilidade ainda presente, não o faríamos. Portanto, é um bocadinho por aí. Mas eu acho que todos nos conseguimos relacionar de alguma maneira com o barquinho de papel. Sim, Em alguma altura da vida tentar fazer um barquinho de papel, um avião de papel também eventualmente, mas o barquinho lembra-me bem. Exato. Estamos aqui a falar em off por causa do teu nome, porque há muita gente que pensa, mas ela é mesmo portuguesa? É. Claro que sou, portuguesa de Gema e de Lisboa, só que a minha mãe era espanhola, castelhana, de Andaluzia e casou com o meu pai alentejano, de Aljustrel, e conheceram-se em Madrid, já há muitos anos, não é? E numa das viagens do meu pai, que o meu pai viajava muito pela Europa, e dessas visitas em Espanha, pronto, já há muitos anos, conheceu o meu pai e foi um amor verdadeiro, daqueles por carta, 4 anos, casaram em Espanha, e depois a minha mãe veio para Portugal viver, e viveu cá toda a vida, até nos últimos anos já fazia uma vida dupla de Espanha e de Portugal, mas eu sou natural de Lisboa e tenho nome português também. Certo, mas, só que este salva melhor, não é? Este é assim, quando eu comecei na música, como tu sabes, não é? Toda a gente conhece por Marité, porque Marité é Maria Teresa, em espanhol é Maritere. Então nós em casa toda a gente me tratava por Maritere, mas em português não soava muito bem Maritere, mas isso, que nome é esse? Maritere, não. Então começaram a tratar ou por Mari ou por Marité, que é a abreviação de Maritere. Daí que eu na altura não tinha aquela força. Não tinha aquela força. E eu pensei, eu precisava de me afirmar como cantora. E na altura comecei na música, comecei nos estúdios, e quando comecei a trabalhar na música um bocadinho mais a sério, eu queria ter um bocadinho mais, que me dessem um bocadinho mais de respeito, porque Marité parece um nome de miúda e tal. Portanto, optei por Maria León, porque achei que era bonito na altura, gostei sempre do nome apelido. Era na altura e agora. Pronto. Mas podia
podia ser Maria Teresa, Leão Sousa ou qualquer coisa, mas isso são nomes muito compridos. Era muito comprido e não era fadista. E às vezes a explicação mais simples é aquela que é. Tu és filha única, não? Não, tenho 2 irmãos, mas mais velhos. Só até que teu a veia artística só? Não, o meu irmão Pedro também sempre tocou, quer dizer, ele não enveredou pela via profissional, mas sempre tocou guitarra também. Nós em casa ouvíamos muita música, em casa dos meus pais, em Lisboa. Nós morávamos na zona de Alvalade, ali na Gá Coutinho, Avenida do Aeroporto, antiga, e portanto havia sempre muita música, não só porque a minha mãe gostava muito de música e também cantava, mas cantava em casa, como amadora, e pós nossas reuniões de amigos, de jantares com amigos. Como os meus irmãos, nós trouxemos uma Ibanez de Espanha, uma guitarra, portanto os meus irmãos que eram mais velhos começaram a tocar e a cantar e tocavam a música brasileira da MPB, Toquinho, Jobim, Caetano Veloso, o Vinícius Moraes, sei lá, uma série de cantautores da MPB que eu comecei a ouvir desde miúda, não é? Portanto, o meu irmão, mesmo, ele participa agora neste, que eu estou muito contente que ele tenha participado, porque ele nunca deixou de tocar guitarra, embora ele é engenheiro, não tem nada a ver, mas sempre gostou, sempre gostou da música, ficou. E eu, como houve uma altura que eu disse, manda-me uma das tuas músicas tocadas à guitarra, porque ele sempre continua a tocar, e então fizemos, na altura, já há uns 5 ou 6 anos, fizemos 2 músicas juntos, e essas músicas eu trouxe-as aqui para o álbum, que eu considero, que eu chamo Lisboa Bossa, em homenagem, de facto, a esses tempos que eu vivi em Lisboa, que ouvíamos muita MPB. E, sobretudo, é uma homenagem, portanto, a esses tempos. Claro que não ouvíamos só música MPB, rock, sinfónico, Beatles. Giradiscos, não é? Exatamente, os giradiscos. Portanto, e as cassetes? Aliás, eu tenho carradas de discos vinis, agora na garagem, que eu não sei o que é de fazer com eles. Não sei, informa-te que és capaz de ter... Não, mas eu tenho lá muita coisa. Sim, mas de vez em quando vamos lá buscá-los para ouvir lá em casa, porque temos giradiscos lá em casa. E vamos buscar, só que é assim... Às tantas, tens entre aspas, tantas recordações, tantas coisas que realmente vêm do teu passado, que às tantas, misturadas com as do presente, é ali uma grande confusão. Portanto, temos que sectarizar e temos que ordenar e organizar, porque senão é uma grande confusão. Não quer dizer que todas as coisas fiquem na garagem, não é? Mas vamos trazendo conforme nos apetece. Porque agora os meus filhos, por exemplo, o meu filho mais novo, que tem agora... vai fazer 17 agora este mês. Também já começa ele a descobrir outras coisas. Sim, mas ele toca guitarra também, mas então adora os clássicos do rock, adora Led Zeppelin, The Who, os Beatles, e tem uns giradiscos que foi o meu cunhado que ofereceu, e que agora não faz mais nada se não querer ouvir música rock e está todo contente com os clássicos. LPs, quer dizer, isto é muito giro, quer dizer, são coisas relíquias no fundo que não sei, a malta de hoje vai às discotecas ou vai à FNAC, acha aquilo uma coisa fantástica, de coleção quase, não é? E são vintage, não é? E são giros. E assim, é uma cultura viva, física, que eu acho que nós tivemos esse privilégio de viver, que estes... não é miúdos, mas pronto, esta geração de hoje tem uma relação diferente com a música. Havia mais tempo para a música. Havia mais espaço, mais tempo. Agora há menos. Agora eu acho que também há, só que de maneira diferente. Só que ao mesmo tempo tens 30 canções. Tens. E tu naquele tempo tinhas uma canção. Tinhas, exatamente. Há outro tempo para ouvir. O álbum durava tal como tempo. Exatamente. Agora não. Sim. Agora nem sequer, o álbum já praticamente não existe. Pois não. Mas também na altura, assim, tínhamos também muito poucos canais para ouvir ou para conhecer. Hoje em dia tu tens, não, isto é o que tu quiseres, não é o mundo inteiro que tu podes ter de repente
nos teus ouvidos tens o mundo inteiro contigo, não é? Quer dizer, é um bocadinho diferente que na nossa altura, por isso eu acho que nós éramos muito mais concentrados, muito mais apurados. Agora temos uma diversidade de música que ao mesmo tempo também é bom, claro, porque no fundo é uma cultura muito multicultural, não é? E descobres muitos sons novos, muita coisa nova. Tens sons novos, podes no fundo filtrar uma série de cultura musical que na altura nós não tínhamos, não é? Quer dizer, éramos muito mais condensados naquilo, mas também vivemos aquelas épocas muito concentradas, não é? Faz parte. Faz parte. Desculpa lá, estou aqui a falar. Não estás nada. A Maria Leão está cá hoje. Concerto no Espaço à Capela, no Macam, em Lisboa, no dia 25 deste mês. Ainda por cima, um espetáculo que vai estar com grandes convidados. Está lá o Pedro Jóia, vai lá estar. O Carlos Maria Trindade, o Rão Quiau, mais alguns que se calhar vão aparecer de surpresa. Não vamos contar tudo. Sim, claro. Pronto, está bem. E a Maria Leão está cá, vamos conversar mais já a seguir. Ok. Sorriso pequenino do tamanho de um menino que anda sempre a sonhar. Ele é um desenho animado, tem a alma de um soldado, foi à guerra a brincar. E no seu mundo há castelos verdadeiros, poetas e cavaleiros que o ensinam a lutar. E nos seus olhos há corais e armadilhas, tesouros e maravilhas achados no mar. Viva a vida a navegar no seu barquinho de papel. Viva a vida a navegar no seu barquinho de papel. Tem um aquário e um peixinho, seu amigo. Foi com ele que aprendeu a mergulhar. Tem uma conchinha companheira e uma estrela feiticeira que o ensina a imaginar. E no seu mundo há castelos verdadeiros, poetas e cavaleiros que o ensinam a lutar. E nos seus olhos há corais e armadilhas, tesouros e maravilhas achados no mar. Viva a vida a navegar no seu barquinho de papel. Viva a vida a navegar no seu barquinho de papel. Castelos verdadeiros, poetas e cavaleiros que o ensinam a lutar. E nos seus olhos há corais e armadilhas, tesouros e maravilhas
achados no mar. Viva a vida a navegar no seu barquinho de papel. Viva a vida a navegar no seu barquinho de papel. Está cá a Maria Leonor, estávamos a falar aqui de cassetes e de vinis. Que às tantas voltam a estar na moda. As cassetes não tanto, porque as cassetes acabam por ser menos práticas. Sim. Só mesmo por graça. Os vinis não é que sejam práticos, mas voltaram a estar na moda. Cassetes tenho poucas, confesso. Não sei se tenho uma ou duas cassetes. Vinis ainda tenho. E tu começaste nesta coisa da música há quantos anos? Quando é que começas a contar, a partir de quando? Sei lá, olha, assim, eu começo a contar. O embrião, digamos assim, foi em minha casa, em Lisboa, quando comecei a tocar guitarra, primeiro por autodidata, não é? Comecei a tirar as músicas das minhas cantoras preferidas. A primeira de todas que eu assim recordo é a Carole King, não é? Que eu ouvia muito Tapestry e ouvia muito aquele para cima, para baixo, e cantava por cima, a Carly Simon, a Ricky Lee Jones, a Johnny Mitchell, sei lá, uma série de cantoras que eu na altura, que também os meus irmãos ouviam, não é? Portanto, eu, lá está, quando eles não estavam, eu ia lá para a sala, para o nosso giradiscos, ouvir as músicas, e aí, como tinha a guitarra, os meus irmãos também estavam no liceu, não é? E eu, nos tempos livres da escola, lá ia para casa e eu entretinha-me com a guitarra, não é? Comecei a tocar guitarra, começar a fazer as minhas primeiras cançõezinhas e a escrever, porque eu sempre gostei de escrever, e portanto, a partir daí foi um embrião. Depois, no liceu, eu conheci a Nuxa, vocês pronto conhecem, a Nuxa cantora, éramos da mesma turma, do Padre António Vieira, em Lisboa. Portanto, nós aí, eu como um dia fui à casa dela, que ela vivia muito perto do liceu, e ela tinha lá uma guitarra. Entretanto, eu peguei na guitarra e comecei a tocar, e se não me engano, até foi a Menina Estás à Janela, Menina Estás, pronto. E ela, pai, essa música é muito gira e tal. Portanto, no fundo, é uma das que eu recordo, porque sim, havia mais, não é? Depois havia o Bob Dylan, sei lá, pronto, os Beatles, o Hey Jude, o Yesterday, sei lá, uma série de músicas que ela gostava também, e entretanto, nós nas festas, lá eu ia com a guitarra e pronto, ela começou também a querer cantar, também gostava de música, e começámos a cantar as duas. Portanto, entretanto, isto com 14, 15 anos. Eu, entretanto, também fazia já as minhas composições em inglês, sempre foi em inglês primeiro, só depois mais tarde comecei a compor em português. Em inglês, então, começámos a cantar juntas. E o pai dela era muito entusiasta, sempre foi uma pessoa muito dinâmica, muito entusiasta. Eu não sei como é que ele fez, mas o que é certo é que ele foi bater à porta do Nuno Rodrigues, da banda do Casaco, na altura. Não sei como é que aconteceu, sei que foi através dele, não sei como é que ele fez, ou se mandou alguma gravação nossa, lá está, em cassete, nós tínhamos um gravador. O meu primeiro gravador foi da Sony, portanto eu ainda o guardo, porque é um gravador pequenino branco e ainda está lá em minha casa dentro de uma caixinha para recordação. Portanto, nós gravávamos aí as nossas músicas originais, portanto as músicas que eu compunha, depois trabalhávamos as duas as vozes, fazíamos vozes, portanto ganhamos imensa experiência nisso. E, entretanto, foi quando, lá está, o pai da Nuxa contactou o Nuno Rodrigues e ele quis nos conhecer porque ouviu a cassete e gostou muito das nossas vozes. E, entretanto, ele gostou muito e propôs-nos fazer um grupo que foi as Cuchi Cuchi. As Cuchi Cuchi, que eu detestei o nome, confesso. Para mim foi um desgosto enorme, mas como na altura estava... Mas quem é que fazia parte? Pronto, quem fazia parte era a banda do Casaco, que tocou, o Celso Carvalho,
como é que chama? Quer dizer, a banda, era a banda. Era a banda, e depois as vozes eram as vossas. O Nuno Rodrigues, mais as nossas vozes. Tu ainda não eras Maria León? Eu ainda não era Maria León, ainda estava na Marité. A Nuxa era a Nuxa, sim, a Nuxa sempre foi a Nuxa, sim, sempre. E eu era a Marité, ainda, pronto, mais trato mais informal. E portanto essa foi a primeira coisa essa assim foi a primeira sério. Experiência profissional a sério, pronto, porque depois, isto que é até aos 16, 17 anos, depois nós acabámos por nos separar, porque depois também depois houve o convite da Eurovisão, do Festival da Canção, e eu nessa altura eu não gostava muito não gostava, não era a tua praia. Não me identificava, não era a minha praia. E eu penso que a Nuxa, pronto, também estava a ser muito apoiada também para seguir esses passos de ir mais dentro da música ligeira, que eu acho bem, pronto, tem a ver com ela. Eu acho que as pessoas têm que se encontrar artisticamente qual é que é realmente a sua sensibilidade, não é? Cada um com o seu caminho. Cada um vai pelo seu caminho. Portanto, eu, de certa maneira, nós também, mas sempre fomos amigas, só que pronto, decidimos, olha, tu queres seguir por aí, epá, está tudo bem, não há problema nenhum, portanto eu sigo por aqui. Portanto, como o resto dos nossos amigos. Exatamente. Uns foram para a veterinária e outros foram para a rádio e outros foram para o tal qualquer. Portanto, aliás, porque é assim, nós depois destes anos ainda nos falamos, somos amigas, ainda no outro dia tomámos um café, pronto. Não tem nada a ver com a nossa praia sermos diferentes. O que é certo é que as pessoas têm que se respeitar. E podes não gostar de certas coisas ou certos gostos que aquela pessoa como amiga gosta, mas se há coisas que realmente tens empatias, claro, a amizade é outra coisa. Tens uma amizade que não tem a ver com o teu trabalho, porque tem a ver com a parte pessoal, não é? Portanto, isso mantém-se. Como é óbvio, é assim, nós fizemos amigas pela vida fora, diferentes, de outro género, mas pronto, é uma amiga do passado que mantivemos uma ponte, não é? Há amigas depois, que... Já seguiste naquela coisa de procurar a tua voz de Maria León na altura, ou ainda não? Não, houve. É assim, eu na altura... há outra coisa que eu me esqueci de dizer. Nós, como cantoras, na altura, e artistas, começámos também a tocar em bares. Ou seja, fizemos o circuito de bares em Lisboa. Muito comum a quase toda a gente. Exatamente, portanto tens de começar por algum lado e nós gostávamos de cantar, portanto nós estudávamos e ao fim de semana íamos tocar em Lisboa, no Teca Enfim, por exemplo, sei lá, havia ali na Rua das Janelas Verdes o Pintado Fresco, o Chafarix também, havia outro ali como é que se chama ali em cima, na Graça, bem, no Bairro Alto também, sei lá, tínhamos vários pontos que nós íamos tocar. No Porto também, chegámos a ir ao Porto, chegámos a ir ao Algarve e, como é óbvio, como grupo juvenil, fizemos algumas televisões, fomos ao programa do Passeio dos Alegres, sei lá, fizemos um circuito. Mas depois... Quando nos separámos, eu continuei com uma banda de bar também, que mantive, que era Non-Stop Cabaré, tocava músicas dos anos 60, anos 70, portanto deu-me também uma certa experiência, um certo calo de cantar ao vivo, e isso é bom para alguns artistas, mas depois chega um ponto que tens que decidir se vais continuar ali naquela vida ou se vais seguir uma carreira mais a sério, não é? Certo, de originais. Vou fazer versões dos outros ou vou querer as minhas canções originais? Exatamente, e porque também cantar em bares é um desgaste muito grande, quer dizer, as pessoas não têm ideia do cansaço que é das pessoas. Nós, por exemplo, eu às vezes tocava 3 e 4 vezes por semana, era muito cansativo. Inclusive houve uma altura que eu tive que parar porque isto que é, com 20 e tal anos, 20 anos, 22, 23, pronto. E estava na faculdade, mas pronto, acabámos a pessoa acabava sempre por arranjar tempo. Foi num dos bares em Oeiras, no Number One, eu não sei, há muita gente que pode se lembrar desse Number One, que eu conheci o Francis, que é o guitarrista, o ex-guitarrista dos Chutes e Pontapés e que tem agora, que é um grande guitarrista e que toda a gente agora, pronto, muita gente o conhece, do rock sinfónico, e portanto, ele convidou-me para o grupo Ravel. Portanto, foi de facto o meu primeiro
Isso sem falar nos Delfins, não é? Porque na altura eu cantava também. Também fazias cor? Porque eu, antes disso, trabalhava também em estúdios, era cantora de estúdio e trabalhava com o Luís Pedro da Fonseca, que lá está, porque também nos ouviram num bar, houve um músico que nos ouviu num bar que era amigo de Luís Pedro e que nos referenciou. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Portanto, eu acho que nada se perde. Eu ainda quero falar nada se perde. Sim, mas ainda vamos voltar a esses tempos de estúdio. Está bem. Para falarmos um bocadinho disso. A Maria Leone é a minha convidada hoje. A Maria Leone que vai estar num concerto já neste dia 25, no Espaço à Capela, no Macama, em Lisboa. Portanto, um espetáculo com vários convidados, o Rão Quiá, o Carlos Maria Trindade, o Pedro Joia. Vá lá e aproveite para ouvir e para dar um beijinho à Maria Leone também. Acordo assim na estrada em que vou e a cada passo sei saber melhor o que vejo. Melhor não há do que a condição de querer sonhar e esta paixão que eu gosto. Sim, estou a ser feliz e vem a mim o que eu sempre quis. Está muito bem andar por aqui, é tanto. E amanhã só vai ser melhor ficar também só com o amor. De querer sonhar e esta paixão que eu gosto e posso. Estou aqui onde eu sei como venho e sempre vim caminhando até ti. Chego sempre a fugir, cheguei agora e vim aqui caminhando até ti.
Já vou continuar a conversa com a Maria León, mas primeiro vale a pena conhecer a novidade desta semana. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. Olá a todos, a minha música nova, Santa, é uma canção muito pessoal para mim, autobiográfica. Eu escrevi sobre o momento em que nós decidimos avançar numa direção que nos faz felizes, e muitas vezes isso implica ter de deixar coisas ou pessoas para trás, mas também implica escolhermos a nós e escolhermos os nossos sonhos sem termos nada que nos prenda. Fala também sobre a importância das minhas raízes e a importância da minha mãe na minha vida, quase como uma segunda consciência, sendo aquela pessoa a quem eu vou pedir sempre uma opinião sobre as minhas decisões. Portanto, fala muito sobre o lugar onde eu venho e sobre aquilo que me faz ser eu. Espero que a ouçam muito, espero que gostem, que se identifiquem e que a partilhem com as pessoas que vocês gostam. Um grande beijinho para todos. Caí da cama aos trambolhões, não me sinto em condições de enfrentar o dia que se avizinha. Tentei rezar, Deus não ouviu, entre calor e calafrio. Vivo assim com triste sorte a minha. Tenho medo na goela quando dizem lá vai ela a cantar pela rua sozinha. É assim de pequenina, meio tola, coitadinha. Mãe, diz-me o que é que eu faço agora. Quero voar daqui para fora. Tenho um nó cego na cabeça. Quero virar a mesa, mostrar ao diabo quem manda. Mãe, eu sou boa, não sou santa. 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 Meu Deus, sonhar será pecado e a sorte mora sempre ao lado. Terei nascido em dia não, com Mercúrio desalinhado. Não há bênção que me salve, nem reza que me acalme. Sou assim de pequenina, meio tola, coitadinha. Mãe, diz-me o que é que eu faço agora. Quero voar daqui para fora. Tenho um nó cego na cabeça. Quero virar a mesa, mostrar ao diabo quem manda. Mãe, eu sou boa, não sou santa. 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 É que eu sou boa, não sou santa. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. Hoje convidei a Maria León para conversar um bocadinho, ela que lançou agora o Barquinho de Papel e que vamos ter aí qualquer dia o álbum Brumas do Luar, Lisboa, Mar e Alma. Também não escolheste um título pequeno, querias incluir tudo. É um subtítulo. É um subtítulo. Já falamos do álbum, deixa-me só, antes que eu me esqueça. Estavas a falar por causa da questão de cantares e cantares nos estúdios, Sim. que é daquelas coisas que às vezes não se pensa logo imediatamente, Pois. mas que ajuda muito também a vida de um cantor. Não só em termos de experiência, como também monetariamente, porque é um trabalho que também ajuda bastante. Sim. Porque muitas Também. vezes pensa só nos concertos, nos bares, no que é Exatamente, que seja. não. Os cantores de estúdio, na altura, pronto, eu ganhava muito bem. Eu, com 15, 16 anos, comecei a fazer os estúdios, não é? Quer dizer, 16 anos, 17. Trabalhava com o Luís era Pedro. divertido? Era divertido. Trabalhar com o Guilherme Inês, com o Zé da Ponte, com o Luís Pedro da Fonseca. Nós fazíamos uma série de anúncios. Agora não fazemos é? assim, agora fazemos assado. Assim. Exato, e depois é assim, tínhamos no fundo tinhas o maestro, que era o produtor, neste caso era o Luís Pedro, que nos dava, por exemplo, uma música original
uma música, por exemplo, do anúncio inglês, porque depois é assim, as agências de marketing e de publicidade trazem os clientes, querem este anúncio igual, por exemplo, ao americano, não é? Pronto. E nós temos que ouvir a maneira como está cantada em inglês, dizem, não é? E temos que reproduzir. Portanto, aquela coisa como havia do cantar, dançar. Pronto, aquilo lá tem vida em inglês, não é? Exatamente. Portanto, tens que ter ouvido para reproduzir essa melodia, não é? Por isso é que eu digo, não é qualquer pessoa, e é verdade. É assim, eu tive esses anos de treino, no fundo, também de cantar, muito em casa, por cima dos discos, porque na altura não havia esse hábito da escola, porque só mais tarde, lá está, é só mais tarde que eu fui para o conservatório, portanto, só quando já tinha uma idade adulta, com 22 ou 23, Sentiste é que fui para o conservatório. que precisavas mais qualquer coisa? Senti que precisava de uma coisa mais consistente, mais séria na minha vida, também para me formar, porque não basta só a pessoa sentir que tem talento ou que tem aptidão, mas também precisa, além de uma educação que te ajuda a formar como cantora, não é? Te ajuda, não é só a gente cantar para o ar. Não, espera aí, tem uma técnica, tem uma forma, tem um método. E isso, quando eu fui para o conservatório... da pauta que às vezes nem sabemos... Pois, exatamente, quer dizer, ler música... Também não, assim, há grandes artistas que nunca leram música. Tens o Jimi Hendrix, tens, sei lá... Todas as bandas rocks do mundo, provavelmente. Sim. Nunca, não estou a ver ter ido para um Juilliard ou irem para alguma escola de música todas pipis, não é? Quer dizer, hoje em dia há esse culto de que realmente os artistas hoje em dia já são formados e já são preparados, no fundo, esta nova geração, podem ir para uma escola de música... Então, quando tu vais para o conservatório, a tua voz já era conhecida. Assim, já estava nos Ravel. Já estava nos Ravel. Não, já estavas aqui, dentro do meio, de alguma maneira, já alguém tinha conhecido. Já. Começas a trabalhar com os Delfins, começas a trabalhar em estúdios, de alguma maneira as vozes vão-se conhecendo. Sim, exatamente. Sim, já estava no meio. Inclusive... Já ganhavas algum dinheiro para ti. Pronto, já dava para as tuas já era coisas. Independente, já era independente. Foi sempre... E depois a continuação lógica, qual é que te pareceu? Agora vai ser em português, agora não vou escrever em inglês, vou escrever em português, vou escrever para mim. Não, porque é assim, eu comecei a cantar, a escrever em inglês, mas depois comecei a ter necessidade de escrever em português, porque eu escrevi sempre muito escrita criativa, prosas, poemas, sempre foi uma maneira de eu me expressar, pronto, no fundo, de ter um desenvolvimento artístico pessoal, não é? Porque há pessoas que arranjam hobbies, não é? Eu tinha o hobby de escrever, nos meus tempos livres o que eu fazia era escrever. E isso achei que depois acabei por transportar isso para a música, para as composições de guitarra. Porque, pronto, comecei a compor mais de guitarra, só depois é que compus de piano, mas mais para compor... Comecei com a guitarra, depois fiz algumas coisas de piano, mas o meu instrumento principal é a guitarra. E aí comecei a desenvolver o português, não é? O cantar em português, porque fazia sentido para mim. Não foi forçado, foi uma coisa natural, não é? Quando eu entrei para os Ravel, lá está, entrei já também para escrever letras, porque o Francis e o Simas e o Pedro eram aceitavam o núcleo de composição, já tinham instrumentais, exatamente, já tinham instrumentais feitos e diz, olha, ouve lá isto. Portanto, eles nem sabiam que eu sabia escrever na altura, que sabia escrever para escrever de escrita poética, não é, lírica. E quando entrei para o grupo, pronto, eles convidaram para ouvir, eu gostei e disse, olha, vamos lá começar aqui a trabalhar melodias e escrita e tudo correu lindamente, naturalmente. Portanto, quando nós fizemos o álbum Quimeras, foi tudo numa sequência muito natural. Portanto, eu comecei a trabalhar na sala de ensaio com eles, a escrever, lá está, as letras em cima do joelho, conforme me ia aparecendo a inspiração, com as músicas. E depois no teu caminho foste descobrindo o teu público também? Sim. Quem gosta de te ouvir? Na altura, sim, claro. E de lá para cá, quer dizer, não é só na altura. Sim. Depois de lá para cá. Sim. Muito tempo também no estrangeiro? Sim, tive. Ou gostavas de ter tido mais do que aquilo que tiveste? Não, tive à volta de 3 anos mais ou menos, estive nos Estados Unidos a fazer uma experiência.
Mas depois tive de decidir se ficava para por ficar cá ou não. se ficava lá. Se ficasses lá, Porque ficavas a fazer o quê? Era a cantar também, não? Era a cantar Era. também. Era a cantar. Sim, estava num projeto. Estava num projeto com o Eddie Quintela. Que muita Dizem gente que não nos sei Estados se Unidos conhece. pagam um bocadinho melhor. Sim, pagam um bocadinho Só melhor, um só um bocadinho, bocadinho só um melhor, bocadinho. sim. Mas não aconteceu, pronto. E pronto, não aconteceu. Mas isso não Isto aconteceu porque. já foi em que altura? Em 2000? Portanto, não, foi em 98, Sim. 97, Sim, mas 98, já por ali, quase, já perto quase, ali. exatamente, sim. E depois regressas e depois como é que é? Não, e depois regresso, depois faço, lá está, depois na altura fiz o meu primeiro álbum solo, Caminhando Até Ti, com o Pedro Vaz Magalhães, que lá está, fazíamos todos parte do mesmo círculo de amigos, portanto, no fundo, são as pessoas com que eu trabalhei, são pessoas que eu sempre me dei toda a vida. Certo. Não é? Portanto, Certo. desde miúda, entre aspas, quando eu fui cantar para os Delfins, lá está, fomos nós as duas convidadas, eu e a Nuxa, porque tinham ouvido falar de nós e tínhamos ido... É natural, quer dizer, se É natural, jogasses natural. à bola, se calhar É conhecias natural. jogadores de futebol. Exatamente, exatamente, É o que é. Exato. Mas Pessoas- foi no aniversário do 7, isto já há muitos anos, que eu e a Nuxa fomos convidados para ir lá ir tocar. E os Delfins, na altura, também foram, eu acho que foi no Coliseu e tudo, no Coliseu de Lisboa, e viram-nos. E acharam muita graça, muita piada, olha, aquelas duas, não sei o quê, cantam bem, não sei o quê. Pronto, nós fazíamos jogo de vozes, fazíamos harmonia, e na altura o Fernando gostou muito de nos ouvir e foi ele que nos convidou Foi ele que nos convenceu que para nos vocês convidou para irmos gravar o Libertação. Só que na altura foi engraçado porque, não sei por que razão, a Nuxa não pôde ir, então só fui eu. Acabei por aparecer na estação de Cascais, foram-me buscar, eles pensavam que iam aparecer duas, só apareceu uma. Fui eu. Foste tu. Olha, o nosso tempo vai fugindo. Exatamente. Não estamos na estação, mas não vamos deixar Exato. fugir o comboio. Era só para ficarmos aqui com umas pinceladas muito largas. Exato, Aquilo umas tem sido a tua pinceladas. vida e a tua carreira até agora. Exato. Porque é isto que traz também a este álbum novo, o Brumas do Luar. Exato. Vou abrir parênteses, Lisboa, Mar e Alma. Que é o quê? É difícil, nós estamos a Brumas catalogar do um Luar, trabalho novo. o que é que são as Brumas do Luar? É assim, cada um pode interpretar como Sim, quiser, claro. não é? Cada um faz a leitura que entender. Mas para mim as Brumas do Luar são de facto as canções que eu sempre tive na sombra e que escrevi muitas vezes à noite. Portanto, tem a ver, no fundo, com o meu método de trabalho. A minha inspiração sempre foi mais à noite do que de dia. Lisboa, Mar e Alma, porque Lisboa é a minha terra, onde eu nasci. Mar, porque tenho um fascínio pelo mar. Adoro o mar e nas minhas escritas tem muito sempre o mar envolvido. E Alma, porque tem a ver com o que nós sentimos no coração. Com a nossa alma, com o que nós sentimos, a nossa sensibilidade, com o mundo, com as pessoas, com o que nos rodeia. Portanto, a alma é tudo o que nós somos e tudo o que nós absorvemos à volta. Portanto, eu quis, no fundo, trazer para este álbum um universo feminino, porque nós todos somos transversais, como está na moda dizer, e é verdade, porque sentimos as coisas de várias formas, masculinas, femininas. Eu acho que a resposta agora vai ser mais ou menos óbvia, mas tens mais uns anos, olhasses há 20 anos ou há 30 anos, olhavas para este álbum e dizias, não, este álbum é mais consistente, é mais melodia, tem uma letra muito mais afinada por mim ao longo dos tempos. Sim. É um produto no fundo, melhor não, qualidade. mas é no fundo, Achas sim, que é uma é maioridade. fruto da experiência da sem vida? dúvida. É assim, às vezes a simplicidade dos temas, que é o que eu acho que eu trago aqui, não é nada muito complicado, eu acho que é acessível às pessoas, não quis ser, não é preciso a pessoa complicar muito para ter um álbum com maturidade. Às vezes as coisas simples, vais ver o Picasso, faz ali uns traços, até o símbolo de Espanha, tem ali um tracinho, aquilo parece uma coisa super simples, mas não é. Aquilo Até lá chegar. é, no fundo, um Uma resumo carreira até chegar ali. Exatamente, Claro que sim. porque às vezes as pessoas pensam, às vezes não é preciso fazer muitos riscos
para se chegar ao ponto certo. Maria, obrigado por teres vindo. Obrigada eu. A Maria vai estar no Espaço à Capela, Macama, em Lisboa, já no dia 25 deste mês, para além da Maria León, Pedro Joia, Carlos Maria Trindade, Rão Quial. Vá ver porque vale a pena. Maria, obrigado. Obrigada.